Olá, a aula de hoje vai ser sobre funções vetoriais definidas em uma variável real e o objetivo é basicamente apresentar as definições mais fundamentais sobre esse tipo de função e como a gente pode fazer ou analisar algumas parametrizações de curva, ok? Então, a gente vai estar estudando aqui funções da forma alfa definidas no intervalo i no conjunto Rn com n maior ou igual do que 2. Okay? Com n igual a 1, a gente estaria voltando ao caso de cálculo com uma variável. Né? Então, o i normalmente vai ser um intervalo contido na reta. Nada impede de se estudar também com uniões de intervalos ou coisas do tipo. Okay? Mas esse daqui vai ser essa aqui é a estrutura padrão que a gente vai utilizar para análise e o resultado então vai ser sempre, a gente vai estar pegando um elemento aqui real desse intervalo i e ele vai estar sendo levado em um vetor do Rn. Então, para cada valor de t, o resultado que a gente vai ter vai ser um vetor cuja primeira coordenada vamos chamar de alfa1 de t, segunda coordenada vamos chamar de alfa2 de t, e assim sucessivamente, até a sua enésima coordenada, já que estamos no Rn, alfa-n de t. Essa daqui vai ser a estrutura padrão de uma função dessa de R em Rn, ok? Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está levando um parâmetro, muitas vezes escrito t, nesse vetor aqui. Para cada t, um vetor distinto, ou um vetor do Rn. Nessas condições aqui, nesse tipo de contexto, a situação mais frequente que a gente vai ver vai ser o caso n igual a 2 ou 3, certo? Vai ser o mais frequente. Essa situação, ela ilustra muitas vezes a posição, por exemplo, de uma partícula no espaço. Então, pode representar a posição de uma partícula no espaço e é muitas vezes útil ter isso como uma ideia intuitiva do que a gente está representando com esse tipo de função. Nesse tipo de contexto, então, a variável independente t pode ser vista como tempo, ou interpretada dessa forma, né? A estrutura dessas funções, então, alfa de um intervalo i no Rn, como destacamos, a cada parâmetro t, a cada valor dessa variável independente t, a gente vai estar obtendo um vetor com primeira coordenada alfa1 de t, assim sucessivamente até sua enésima coordenada alfa-n de t. E podemos ver aqui de outra forma que a cada t a gente está obtendo um valor de alfa1 de t, um valor de alfa2 de t e assim sucessivamente, definindo n funções, o i aqui no caso pode ser de 1 até n, todas essas funções aqui sendo funções alfa-i do mesmo intervalo i em R. Ok? Então, a cada função alfa, a gente está definindo aqui ou obtendo n funções, uma correspondente a cada uma das coordenadas. Essas funções aqui, elas são chamadas de funções coordenada. Mais para frente, quando a gente for estudar continuidade, derivabilidade e limites de funções vetoriais definidas dessa maneira, a gente vai ver que as propriedades dessa função vetorial vão se reduzir a propriedades que a gente vai estudar dessas funções coordenadas. E essas funções coordenadas são funções definidas aqui, de intervalos da reta na reta
E então as propriedades dessas funções coordenadas, elas vão depender essencialmente do... quando a gente for então estudar as propriedades das funções vetoriais, vamos ver que várias dessas propriedades vão se reduzir ao estudo das propriedades das suas funções coordenadas. E para estudar então o cálculo dessas funções vetoriais em uma variável real, esse estudo vai se reduzir ao estudo das suas funções coordenadas e a gente vai então poder utilizar para essas funções coordenadas todas as ferramentas de cálculo que a gente já estudou em cálculo 1. Ok? E esse daqui vai ser então uma ferramenta, um mecanismo que vai facilitar para a gente bastante o estudo dessas funções vetoriais com uma variável real. Alguns exemplos que a gente pode dar de funções desse tipo. Vamos aqui considerar n igual a 2, só para facilitar o trabalho. Vamos considerar aqui um alfa que esteja definido no intervalo 0,2 no R2 e que leva cada t no par cosseno de t ao quadrado. Okay? Então, para cada t que a gente pegar real, a gente vai considerar o cosseno dele e o t ao quadrado. O cosseno vai dar a primeira coordenada, o t ao quadrado vai dar a segunda. A gente pode considerar outros tipos de função. Vamos tomar aqui um f de 0,1 em R2, tal que f de t é igual a t ao quadrado, t ao cubo. Essa daqui é outra função que a gente pode estar definindo, né? Função vetorial em uma variável real. E a gente pode pensar em várias outras com características similares. Chama aqui uma outra função beta, vamos dizer, definida na reta de R em R2, que tenha, por definição, beta de t igual a t ao quadrado. A gente vai ver mais para frente que isso daqui daria uma curva com que a gente vai chamar de traço da curva, sendo uma parábola. Então, esses daqui são alguns exemplos de funções. Basta a gente pode escrever dessa primeira maneira aqui, indicando que cada t está sendo levado nesse par, ou dizer diretamente que o f de t é definido dessa maneira, o beta de t é definido dessa maneira aqui. Ok? Então, um conceito importante que a gente vai ter para esse tipo de função é o de traço de uma curva. Então, o traço da função vai ser a imagem de f. Note aqui que não é a mesma coisa que a gente falar em gráfico da função. E traço não vai ser a mesma coisa que o gráfico, vai ser a mesma coisa que a imagem. Só lembrando, quando a gente tem lá, no caso de funções reais, né, se a gente tem f de I em R, o gráfico da função é um subconjunto do R cartesiano R, que R aqui, no caso, é porque o conjunto contém o domínio, e esse R daqui é o contradomínio. Okay? Então, o gráfico da função é um subconjunto desse daqui. A imagem de f, por outro lado, que é o que a gente está chamando de traço aqui no caso da função vetorial, é o mesmo conceito de imagem ali. A imagem de f vai ser um subconjunto do contradomínio, que é o R. Então, enquanto o gráfico, a gente aumenta aqui a dimensão do conjunto em que a gente está fazendo análise, a imagem não, vai ser um subconjunto do próprio Rn. Okay? Então, o traço de uma função f de I
em Rn é um subconjunto do Rn. Esse daqui é uma distinção importante, tem que ficar atento a ela. E isso por quê? Porque com frequência a gente vai estar falando a respeito de traços, vão ser as estruturas ali geométricas que a gente vai ter interesse, e a função vai ser chamada de parametrização do traço. Ok? Então, dado uma função f de no Rn, o I aqui sempre um subconjunto da reta, certo? F é chamada de parametrização do seu traço. Isso daqui é importante a gente conhecer porque muitas vezes a gente vai poder lidar com várias parametrizações diferentes de um mesmo traço, ok? Um exemplo que a gente pode ver de maneira rápida é a circunferência. Vamos imaginar que é uma circunferência de raio 1, ok? Vamos pegar aqui uma circunferência, considerar que ela tem raio 1 e centro na origem. Então, lá em geometria analítica, a gente estuda que uma curva desse tipo, ela tem uma equação que relaciona suas coordenadas x e y dessa maneira aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. E a gente conhece de trigonometria também uma identidade que é a identidade fundamental, né, que cosseno ao quadrado de qualquer parâmetro mais seno ao quadrado desse mesmo parâmetro é igual a 1. Então, a gente pode utilizar essa ideia para parametrizar essa curva daqui, para parametrizar, então, esse traço, né, que vai ser a imagem de uma função para a gente, considerando a seguinte função. Vamos pegar alfa de R no R2, repare que a gente quer que isso daqui seja a imagem da nossa função, é um subconjunto do R2, então do R no R2, que vai levar cada t em cosseno de t, seno de t. Desse modo, então, para cada parâmetro t que a gente pegar, a gente vai ter um ponto no espaço tal que o quadrado da sua primeira coordenada somado ao quadrado da sua segunda coordenada vai dar igual a 1. Essa daqui, então, vai ser uma função que a gente pode chamar de curva, ok? Então, uma curva no plano parametrizada por essa função alfa. Isso daqui é alfa, essa função a gente vai chamar de parametrização dessa circunferência. É a única parametrização possível para essa circunferência? Efetivamente, não. A gente pode obter outras parametrizações se a gente substituir aqui o cosseno de t e seno de t por outras funções que também satisfaçam essa mesma relação de que o quadrado da primeira coordenada mais o quadrado da segunda dá igual a 1. Que funções poderiam ser essas? A gente pode considerar várias outras análogas, certo? Vamos considerar, por exemplo, aqui uma outra parametrização beta de R no R2, definida por beta de t igual a o par cosseno de 2πt seno de 2πt. Então, esse daqui seria outro par, tal que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 1. E então, é outra parametrização, né? O quadrado da primeira coordenada mais o quadrado da segunda coordenada dá 1. Então, seria outra parametrização da mesma curva.
a gente pode considerar ainda outras parametrizações. Gama de R no R2, dada por gama de T igual a cosseno de T mais 1 seno de T mais 1. A gente pode considerar ainda outras, vamos dizer, sigma de R no R2, dada por sigma de T igual a seno de T cosseno de T. Não tem nada também que impeça a gente de trocar a ordem de seno e cosseno aqui. E essas aqui, então, seriam todas parametrizações da mesma curva. Se a gente lembra, então, daquela analogia que eu falei lá no início, de que isso daqui pode estar representando a posição de uma partícula no instante t, essas três parametrizações distintas poderiam representar pessoas que estão ao longo desse trajeto circular aqui, ao longo dessa circunferência, percorrendo essa circunferência de maneiras distintas, a velocidades distintas. Ok? Então é simplesmente isso que a gente vai estar mudando quando a gente sai de uma parametrização dessa daqui para outra. Então, essas daqui são curvas, são parametrizações, são funções que representam parametrizações da mesma curva, porque todas elas têm o mesmo traço.